Boa noite, Esther. Boa noite, Frederico. Boa noite, Wagner. Tudo bom? Vou te convidar aqui, Wagner. Só um minutinho. E aí, Wagner, tudo bom? Boa Tudo noite. bem, Adir? Beleza. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem A aqui. iluminação tá boa também? Tá, não sei se o meu telefone, meu computador parece que a minha iluminação não está muito boa, não. Eu até É, penso assim, olha, parece que tem uma luz apagada aqui, mas acho que a minha luz está baixa, fraca. Não, mas eu tô falando da minha. eu tô. A sua. É, É porque eu tô num lugarzinho aqui, um cantinho aqui de estudar, mas é meio escuro mesmo, mas joguei uma luz aqui. mas tá bom, E tá aí, ótimo. tudo bem, né? Tá, tudo bem. Mas aí, preparados? Vamos lá? O Sim, claro, trabalhador do Cristo sempre está preparado, hein? claro. Então, dá uma boa noite, o pessoal está entrando aí. Vi que a Tida entrou, a Sônia, o Thiago, né? Boa noite a todos que estão entrando. Nós vamos dar início daqui a pouco a mais um estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida de Nova Serrana. Nas terças-feiras, toda sexta-feira, de 8 às 9, né, da noite, a gente está aqui fazendo a live, onde seria as palestras na Casa Espírita. Então, como devido à pandemia, estamos com a casa fechada, aí estamos fazendo por aqui, né, pelo Instagram. Boa noite, Bruno. Nós já estamos chegando ao nosso horário para a gente iniciar. Vou fazer a prece inicial, tá, Wagner? Aí depois Ok. você fica à vontade para falar o que você veio trazer para nós. Então, convido a todos a fechar seus olhos, a buscar em suas mentes a presença de Jesus, buscando até Ele um abraço apertado, onde neste momento possamos acalmar as nossas dores, acalmar os nossos sofrimentos, pedindo a Ele a proteção, o amparo, pedindo a saúde, que possamos nos fortalecer a cada vez mais, para que consigamos superar todas as dificuldades que temos encontrado em nossos caminhos e possamos um dia estar mais presente, possamos estar presente junto de Jesus, né? Junto com a sua mensagem. Mestre amigo, que o Senhor abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares, abençoe também, Senhor, todos aqueles nomes que chegaram até nós em pedidos de orações por pessoas que estão passando dificuldades. Olhai, Senhor, por todas elas, que elas recebam neste momento o nosso carinho e o nosso fraternal abraço. Muito obrigado, que assim seja. E aí, Wagner? O pessoal acha que daqui de Nova Serrana, acho que ninguém te conhece. Assim, alguns devem te conhecer, né? Poucos devem te conhecer. A gente deve ter encontrado na CEONG, as pessoas que te encontraram na CEONG 2019. E às vezes algum pode também ter ido em Itaúna, né? Você quer falar um pouquinho de você, de onde que você mora, né? Na cidade, a casa que você frequenta, só para o pessoal te conhecer melhor. Não, não. Sobre mim não tem nada de interessante, não, Adir. Oi? Só que moro em Itaúna, né? E milito na Seara Espírita já há uns 5 anos aqui na Casa Francisco de Assis. É o que basta, né? Sim. Viemos falar do Evangelho e mãos à obra. Vamos lá, fica à vontade. Fica à vontade. Ok. Bom, o tema que propusemos
ele está em Mateus capítulo 5, naquilo que conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, o Sermão das Montanhas, que é uma espécie de carta magna, né, do cristianismo. É aquilo que talvez sintetiza toda a jornada de Jesus por essa terra. Muito do Evangelho e da essência do Evangelho está concentrado nessa preleção de Jesus aos pés ou no cume do monte, isso pouco importa. Um dos evangelistas vai dizer que ele subia e proferia, e o outro vai dizer que após descer é que proferiu. Mas são questões que para nós pouca diferença faz diante da monstruosidade, né, da grandeza do conteúdo que nos foi colocado por Jesus neste sermão. E lá em Mateus capítulo 5, portanto, a partir do versículo 1, nos diz assim: Jesus, vendo a multidão, ele sobe ao monte. Neste evangelho de Mateus, então, ele sobe. Lucas vai dizer que ele desce. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele segue com outras 7 bem-aventuranças. Mas nós vamos concentrar a nossa reflexão desta noite na bem-aventurança primeira, que é a humildade, ou os pobres de espírito. E não à toa, não por acaso, trazida como a primeira grande virtude, né, por Cristo, porque serve de base para a concepção das demais virtudes. Nós vamos compreender que existe, nesta colocação de Jesus, uma relação de condição de uma virtude para a outra. Como entender isso, né? Como explicar isso que nós estamos dizendo? Não é possível nós trabalharmos o desenvolvimento da segunda virtude, que é a resignação, que é chorar, né, sendo bem-aventurado, e só é possível ser bem-aventurado quando se chora de forma resignada. Né? A resignação é esse ato de entender o porquê do sofrimento e extrair do sofrimento aquilo que nós precisamos extrair para o nosso crescimento espiritual. Não é aceitação, não é comodismo e não é se acomodar com o sofrimento e com as consequências que esse sofrimento traz, mas é entender a essência desse sofrimento para retirarmos dele o ensinamento que nós precisamos. E não é possível sermos resignados se nós não formos humildes. A segunda bem-aventurança, portanto, depende da primeira. A terceira bem-aventurança, que é ser manso, não é possível ser manso se você não for resignado. A pessoa que chora e não entende o teor e a grande escola do sofrimento pelo qual ela está passando, ela não é mansa, ela é revoltada. E a pessoa que não é humilde não consegue passar pela dor com resignação. Entende que há uma sequência de condicionamento entre uma bem-aventurança e outra? Quando nós vamos para a terceira, para a quarta bem-aventurança, bem-aventurados justos. Como falar de ser justo se eu não consigo ser manso? E se eu não consigo ser resignado? E se eu não consigo ser humilde? Como falar na quinta bem-aventurança de ser misericordioso se antes da misericórdia não houve justiça, e não houve mansidão, e não houve resignação, e não houve humildade? Como falar de ser puro de coração se não houve misericórdia, justiça, mansidão, resignação, humildade? Como falar de
pacificação, ou como pacificar, se não tiver antes disso o senso da misericórdia, da justiça, da mansidão? E como suportar perseguições se nós não somos pacíficos? Quem sofre uma perseguição sem ser pacífico? E como ser pacífico sem ser puro de coração? Ou seja, sem conseguir enxergar o lado bom daquela situação? Como ser puro de coração se não tiver misericórdia? Como ser misericordioso se não tiver justiça? Como ser justo se não for manso? Como ser manso se não for resignado? E como ser resignado se não for humilde? Então percebam que a humildade, ela está na base das bem-aventuranças. Eu não consigo seguir a proposta do cristianismo colocada no Sermão do Monte se não começar pela base da humildade. Jesus, ele não falou dos pobres de espírito em primeiro plano por um acaso. Ele fala da humildade, porque pobre de espírito é uma expressão idiomática que significa humildade. Ele fala dos pobres de espírito primeiro, porque ele quis nos ensinar que a humildade é a base para nós começarmos a nossa caminhada no desenvolvimento das demais virtudes, para nos aproximarmos de Deus. Então, por isso, isso é só para explanar a essência do tema que nós estamos trazendo. Bem-aventurado os pobres de espírito. Em outras palavras, bem-aventurados humildes. Humildade, na etimologia da palavra, está ligada a humus, que é esse tempero da terra, né? O humus é a questão, nos dá aí uma noção de fertilidade. O humus está na base. Quando nós vamos na etimologia, na essência da palavra, nós vamos ver que humus é utilizado para significar tudo aquilo que está baixo, tudo aquilo que está próximo ao chão. Por isso, não é muito bem visto aos olhos do mundo, porque o mundo contempla aquilo que é vultuoso, aquilo que é alto, aquilo que é bonito, aquilo que salta aos olhos, e o que está na base, muitas vezes, passa despercebido. Mas é importante nós sabermos que o que está na base é o que dá vida. A árvore, ela só vai sustentar as folhas, os galhos e os frutos, se tiver uma raiz sólida que cresceu junto ao solo de humus, de humildade. Então, aquilo que os olhos materiais não veem, não contemplam, que é o que está abaixo da terra, na verdade é a base e a essência de todo ser que se propõe a crescer e a frutificar. Então, a humildade, ou estar no humus, estar despercebido ou passar despercebido aos olhos do mundo, principalmente nessa era em que nós estamos preocupados em entrar na rede social e saber o que o outro está comprando, para onde o outro está indo, para onde ele está viajando, que roupa que ele está usando, que carro ou com qual carro ele está andando. Principalmente neste apelo que nós temos percebido e às vezes mergulhado nele, de ter, de possuir e de mostrar que tem e de que possui, como a corroborar e a laurear uma característica de folhas e de galhos de uma árvore que não tem raiz, considerando que bonito e que importante é aquilo que, apesar de não estar sustentado, está se vendendo para o mundo inteiro, nós estamos aqui negando essa essência evangélica de Jesus, que é estar na base crescendo para baixo, no sentido de criarmos raiz, no sentido de criarmos, de darmos sustentação a uma vida produtiva, uma vida que tem galhos, sim, que tem folhas, sim, mas que, sobretudo, apresenta frutos, que é o que Cristo propõe no seu Evangelho. Wagner, vou interromper um pouquinho. Fica à vontade.
Tá aí dando eco, né? Tá dando eco? Ué, pelo menos pra mim, não sei se pra Pelo menos pra você. mim, não Pra sei se você pra tá não? você. Pra você tá não? Se não tiver dando pra Para mim você, tem não, para mim problema. tá Se tiver Não, dando então pra tá você, tem tranquilo. problema. Não, então tá tranquilo. É, mas eu É, estava pensando o mas eu seguinte, estava quando você pensando o estava seguinte, falando quando você aí. estava falando aí. É até É, é interessante, até né? Parece interessante, né? um Parece um contraponto a gente falar contraponto a gente falar que a a gente, para gente, buscar a evolução para buscar a espiritual, para a evolução gente espiritual, para a gente buscar o reino de Deus, buscar o né? O reino reino de dos Deus, céus, né? O vamos dizer reino dos assim. céus, vamos Para a dizer gente assim. evoluir, Para a gente a gente evoluir, tem a gente que tem que diminuir aqui no diminuir aqui plano no terrestre. A plano gente terrestre. tem A que gente tem que é, ficar menor, agora você falou, ficar menor, né? agora você Mais, falou, né? ficar lá na Mais base, na ficar lá raiz, na né? A gente base, na tem que raiz, esquecer né? A as gente tem que coisas esquecer terrenas, as né? coisas Buscar a terrenas, né? humildade, Buscar a não humildade, buscar ser o não maior buscar aqui ser o na Terra. maior aqui Jesus na já Terra. fala isso, né? Jesus já fala Quem quiser isso, ser o né? maior no Quem reino de quiser ser o Deus, que seja o menor aqui na Terra, que seja o servidor, que seja a pessoa é, que mais vai trabalhar para o outro, não para si próprio, né? Adir, eu estou mexendo aqui no meu áudio, mas parece que o que está dando eco é o seu. Se o Pois meu é. também estiver dando eco, aí eu peço que as pessoas me digam, e alguém me diga se o meu está dando eco também. Porque aí eu Não, providencio aqui. O meu está tranquilo? tá tranquilo. Você está me escutando agora? Eu Agora, sim, está agora parou de tranquilo. dar eco para mim. Que bom. Que bom. Mas é isso, Adir. Parece um contraponto, né? Sim, Mas não é contraponto. Jesus já disse isso, né? Aquele que quiser ser o primeiro, ele tem que ser o último. Né? seu, Já estava escrito. Então, não é nenhuma novidade essa abordagem que estamos fazendo. Jesus ele foi muito incisivo durante a sua caminhada a esse respeito. E a questão da humildade ela é tão importante e não se traduz apenas no fato de ter sido o primeiro apelo de Jesus no Sermão do Monte. Está também coroada pelo fato de ser a primeira manifestação física de Jesus sobre a face da terra, porque Jesus nasce numa manjedoura. Como a nos dizer que esse cenário de simplicidade e de humildade é a essência, é o berço, como a manjedoura era o berço do Cristo, é o berço do cristianismo. Então, os sinais que nos são dados ao longo da vida de Cristo na face da terra, eles todos nos norteiam para a humildade. Nós vamos ver isso em cada etapa da sua vida, até a morte de cruz. Quando essa humildade é personalizada na própria pessoa do Cristo. Nos atos, nas afrontas, na conduta dele diante das afrontas. Tudo isso nós vamos fazer uma leitura de humildade essencial. Né? Então, a importância da humildade e dessa pobreza de espírito, né? Que é essa simplicidade e essa humildade que nos é trazida no Evangelho. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11, Lacordaire ele vai nos dizer dessa base que é a simplicidade. Ele vai dizer o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Parece que ele estava escrevendo hoje, né? Mas, embora fosse lá em meados do século XIX. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Quer dizer, nós vamos falar de caridade sem haver humildade? Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Jesus vai chamar isso de sepulcro calhado. Então, Lacordaire está aqui a nos chamar a atenção para o fato de que não pode haver caridade se não houver humildade. E que se aquilo que nós fazemos
mais ou menos com um teor de caridade, se tiver na nossa essência o egoísmo ou o orgulho, na verdade é só um adorno. Na verdade é uma manifestação hipócrita de uma caridade que não existe. É um adorno. Não é virtude. Não é virtude. Né? Se eu faço a campanha do quilo, pensando no que os meus confrades de casa espírita vão pensar a meu respeito ao me verem bater de porta em porta pedindo alimento, para enaltecer o meu ego, o egoísmo está presente na minha conduta. Isso não é virtude. Nós estamos dizendo que não devemos fazer, porque começa por aí, mas não é virtude, é adorno. Se eu mudo a minha conduta, por exemplo, e paro de falar palavrões, preocupado com o que o outro pensa a meu respeito, aí também está egoísmo, não é virtude, é um adorno. Então, Lacordaire vem nos chamar a atenção para esta questão de, às vezes, manifestarmos ações de caridade sem a essência da humildade. Não nos enganemos, não é caridade, não é virtude, é adorno como um vestuário para ocultar deformidades do nosso corpo. Palavras que estão aí contidas no próprio Evangelho. Então, porque a verdadeira virtude, ela não se põe em evidência, porque ela é, por si só, humilde. A virtude da humildade nesse trocadilho e nessa redundância, a virtude da humildade é humilde. Ela não se coloca em evidência. Então, é um cuidado que nós devemos ter em relação à nossa conduta. Ô, Wagner, você falou uma coisa Oi. muito importante aí, que, sem colocar na questão da humildade, né? Falou assim, às vezes a gente começa por aí, né? Às vezes a gente começa querendo aparecer, fazendo uma caridade, fazendo uma campanha do quilo, buscando atender alguém com uma cesta básica. Às vezes a gente quer aparecer, a gente quer se mostrar para os outros, né? A gente, às vezes, lá na casa espírita, a gente até brinca, né? Eu vou buscar o bom dos olhos, né? Vou lá guardar meu bom dos olhos, construir minha casinha lá no plano espiritual, lá do nosso lar, né? Às vezes a gente começa dessa forma, mas com o tempo, com entendimento, com conhecimento, a gente vai aprendendo a lapidar essa caridade para depois se transformar realmente na verdadeira caridade, né? Até as nossas ações estão sujeitas à lei do progresso, que é uma lei vigente em todas as circunstâncias do universo. Então, até a minha conduta de fazer caridade, ela começa naquilo que nós estamos chamando aqui de adorno. Mas começa, é o primeiro passo, é o primeiro degrau nessa escalada que nós estamos, ou que nós nos propusemos a seguir. Né? Então, é interessante nós sabermos que tudo tem um começo. E que o começo, às vezes, passa por isso tudo que nós estamos abordando aqui. Mas é um começo necessário para chegarmos onde nos propusemos chegar. Isso. Então, é interessante nós nos atentarmos, né, para esta realidade. E, Adir, Oi. você falou de contraponto, né, e é interessante nós fazermos essa abordagem do contraponto, já que estamos falando de humildade, de pobres, de espírito. O contraponto é o egoísmo. Né? O contraponto é o orgulho. O contraponto é este vício que ofusca a virtude da humildade. E o que o Evangelho nos diz a respeito do egoísmo? Que ele é uma chaga da humanidade, que tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, olha o outro adjetivo que dá, este filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno.
é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. Então, qual que é a relação que existe entre orgulho e egoísmo? É importante entendermos orgulho e egoísmo para compreendermos a humildade. A relação que existe, se nós formos fazer uma visita na literatura básica, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que essas duas palavras estão sempre juntas. Sim. E que neste texto que nós lemos, o egoísmo é trazido como filho do orgulho. Como a nos dizer que o orgulho está numa relação de gerador do egoísmo. Aí, quando nós vamos para o significado da palavra orgulho, e nós estamos agora no dicionário, vai nos dizer que o termo catalão orgulho é uma característica de alguém com um conceito muito elevado de si. Também significa altivez, brio, amor próprio, exagerado e soberba. Ou seja, o orgulho está relacionado ao conceito, está relacionado ao que eu penso a meu respeito, ao que eu idealizei sobre a minha pessoa. O egoísmo já está relacionado à ação. É o que eu faço com isso que eu penso. É a atitude, segundo o dicionário, daquele que busca o próprio interesse acima do interesse dos demais. Então percebam que começa no orgulho e termina no egoísmo. Eu começo pensando a respeito de mim muito mais do que eu deveria pensar. Eu começo me considerando muito maior do que de fato eu sou. Eu começo me colocando num pedestal, numa síndrome narcisista, imaginando que eu seja o centro, não do mundo, mas da minha família, do meu grupo de trabalho, do meu grupo de amigos, que eu seja o mais importante, que eu seja o mais inteligente, que eu seja o mais influente deles todos. E, de repente, de tanto alimentar este pensamento orgulhoso, eu começo a ter condutas egoístas. E começo a agir como se, de fato, eu fosse esse centro. Como se, de fato, eu fosse esse tudo. Como se, de fato, eu fosse superior. Então, é uma relação de geração, em que aí nós vamos entender pelo pensamento e vida que o pensamento é que dá vida a tudo. E o egoísmo, portanto, se desenvolve a partir do que eu penso, primeiro, a respeito de uma determinada situação ou a respeito da minha situação num determinado espaço. Eu começo, então, pelo pensamento. Isso vai se materializando em ações. E eu passo do orgulho para o egoísmo. Do que eu penso para o que eu faço a respeito do que eu penso. Então, essa é a relação que existe entre o orgulho e o egoísmo. Poderíamos, portanto, dizer que esses dois elementos, eles são de causa e de efeito. Onde o orgulho é a causa do efeito egoísmo. Ótimo. E a questão 785 do Livro dos Espíritos, a pergunta, né, o título lá é A Marcha do Progresso, e a pergunta que é feita para os espíritos é: qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual é a maior dificuldade para progredirmos? Qual é o maior obstáculo? E a resposta é taxativa. Qual é a resposta? Simples: o orgulho e o egoísmo, nesta ordem. Então, orgulho e egoísmo são causas de todos os vícios. Ele é a raiz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, e também o Livro dos Espíritos, vai nos dizer que o egoísmo é o radical de todos os vícios. E quando perguntado se existe uma causa única ou uma causa raiz, uma causa principal de todos os vícios que se manifestam nas atitudes humanas, a resposta é taxativa: sim. Já vos dissemos várias vezes. Esse radical, essa raiz é o egoísmo. E não adianta isso dito lá no século XIX. Nós hoje, com a literatura que nós temos do século XXI a respeito de gestão de empresas,
nós vamos ver uma abordagem muito taxativa sobre a ação na causa de um problema. E lá no século XIX, os espíritos nos traziam de uma forma muito substanciada esta relação de causa e efeito e de ação sobre a causa, nos dizendo o seguinte: não adianta tentar trabalhar o vício se vocês não identificarem a causa desse vício e trabalharem sobre a causa. Qual é a causa? O egoísmo e o orgulho. Então, isso é importante porque é isso que neutraliza a humildade sobre a qual Jesus, no Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, nos traz como virtude a ser desenvolvida. Bom, Adinha, você pode ir entrando, né? Eu não sei como é que é a dinâmica aí de vocês em Nova Serrana, mas fique à vontade para fazer as intervenções. Tá, mas tá tão bom que eu estou aqui prestando atenção e cabe a gente escutando mais do que falando, né? Mas a ideia é essa mesmo, é que você fala mais e a gente só às vezes dá um pitacozinho ou faz alguma pergunta, né? Uma pergunta que eu venho pensando, né? Mas acho que você já praticamente já respondeu ela, mas essa questão do tema mesmo, igual foi colocado, bem-aventurados os pobres de espírito. A gente fica. É um ponto assim que a gente tem dificuldade de entender, né? Pobres de espíritos, né? A gente fica entender por que essas palavras, igual você falou, a questão é a humildade, né? O pobre de espírito vem falar de humildade. Eu não sei se lá no Evangelho explica mais detalhadamente isso, que eu não lembro assim, exatamente, mas eu acho que sim. Eu lembro de ter lido essa parte várias vezes, mas agora de cabeça assim, não estou lembrado. Você tem alguma coisa para comentar? Pode. Por tratar-se de uma expressão idiomática, uma das chaves para a compreensão do Evangelho é a contextualização, né? Nós temos aqui um texto escrito num espaço e num tempo que não é o nosso espaço e não é o nosso tempo. Nós estamos dizendo de 2000 anos atrás, em uma cultura de 2000 anos atrás, de um outro espaço, né? Nós estamos falando de uma cultura muito diferente da nossa. Sim. Então, é importante entendermos que haviam expressões que eram muito ligadas à cultura religiosa e social daquele povo. No caso do povo não me engano, no texto de Isaías, que também faz menção ao termo pobre de espírito. E quando nós vamos buscar e beber nessa fonte da cultura e do tempo de Jesus, nós vamos entender que, na verdade, pobre de espírito vem a nos dizer sobre humildade. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai dizer bem-aventurados os humildes. Em algumas traduções bíblicas, inclusive, já vem esse termo, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, é um consenso teológico de que a expressão idiomática pobres de espírito quer dizer humildes. Tá? Por isso que o nosso pivô aqui dessa reflexão é justamente o termo da humildade, nesse contraponto agora do egoísmo e do orgulho, para nós compreendermos a humildade como ela deve ser compreendida. Tá? Muito bem. Está respondido? Está respondido. É bom assim, a gente deixar mais claro, né? Porque realmente é uma coisa que sempre a gente ouve e a gente fica assim por entender, né? Mas por que Jesus falou pobre de espírito? E você tocou num assunto aí que eu lembrei, que acho que o Haroldo Dutra Dias, quando ele traduziu o do Novo Testamento, né? Direto Sim. lá do hebraico e aramaico para o português, ele mesmo comenta numa palestra dele que naquela época as palavras, né, o vocabulário da época era muito pobre. Então, uma palavra às vezes era usada para várias coisas, né?
Então, às vezes, aí está o sentido também, porque ele usou essa palavra, assim, o tradutor que traduziu para a nossa língua, às vezes, traduziu como pobre, mas às vezes era humilde, né? É muita pretensão nossa querer que uma expressão idiomática daquela época e daquele tempo tenha uma aplicação direta para a nossa época e De para o hoje, né? nosso tempo, Sim, né? Até porque tem muita coisa particular de um povo. Já pensou, se eu saio de Minas e falo trembão em São Paulo, eles não não entendo. entendem? Imagina numa linguagem de 2000 anos, num lugar tão distante, tentarmos trazer uma expressão idiomática para uma tradução direta, então é complicado e às vezes essa é a causa de tropeço de muitos tradutores, de muitos teólogos, de muitas pessoas que tentam fazer um estudo aprofundado do texto evangélico. Temos que tomar cuidado com isso. Sim, Bom, a questão 913 do Livro dos Espíritos é a pergunta da qual nos referimos. Dentre os vícios, nós vamos entender como vício todas essas causas de tropeço no nosso processo evolutivo. Dentre eles, qual se pode considerar radical, ou seja, raiz? E olha a resposta. Temo-lo dito muitas vezes, porque já havia dito isso em outros textos. Até já lemos no Evangelho um texto também que está consoante com isso que nós estamos dizendo. Temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai, pois, todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, por mais que vocês lutem contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então nós podemos ficar degladiando com os nossos vícios, tentando atacá-los de todas as formas. Nós só estaremos atacando os sintomas, como nós fazemos com a dor de cabeça ao tomarmos um analgésico. Se nós não entendermos que dentro de nós alguma coisa não está bem, por isso a dor de cabeça vem como um sinal para nos dizer que devemos fazer uma investigação mais profunda, talvez de uma infecção, de qualquer outra afecção ou problema que tenhamos no nosso corpo. Se nós não tratarmos essa causa infecciosa, nós não estaremos retirando o mal de nós. Nós estaremos gastando muita energia, dedicando muito esforço, muito recurso para atacar aquilo que é sintoma. E a causa vai continuar gerando sintomas em nós. E nós não seremos felizes ou não teremos sucesso neste combate. É isso que o Livro dos Espíritos está a nos dizer na questão 913. E ele ainda faz um desafio. Pode investigar todos os vícios, todos. E veja se lá não está o egoísmo como causa. Aí nós fizemos o exercício, Adi, para vermos, né, até onde que isso é verdade, né? E se realmente dos vícios mais contemporâneos, se nós conseguimos ou se nós vamos enxergar o egoísmo como causa deles. Aí nós vamos pensar, por exemplo, em algumas condições, né? A depressão, por exemplo, que nós podemos encarar como um vício, né, que nos perturba o progresso moral. E a depressão, ela nada mais é do que a não aceitação da vida, porque a vida não é da forma que eu quero. Então, se a vida não é do jeito que eu não quero viver. Eu começo a desenvolver um processo depressivo, que é efeito de uma causa egoística, porque ela não é como eu quero. A gula. Existe um vazio meu, um vazio dentro de mim, e para compensar esse vazio me incomoda. Então, para retirar esse vazio, eu me lanço à gula, que é um vício. A dependência química, porque eu quero me sentir o máximo, ou porque eu não consigo vencer alguma limitação que é minha, egoísmo. Eu quero me sentir o máximo, eu quero vencer a minha limitação. Então eu me lanço ao vício, à dependência química, aos narcóticos, e começo nesse ciclo vicioso
de perturbação desse progresso moral. E na raiz está o egoísmo. Ansiedade e timidez, muitas vezes relacionada ao medo que eu tenho do que a pessoa pensa a meu respeito. Meu respeito, egoísmo. A procrastinação, né? Essa propriedade que 90% das pessoas têm de empurrar as coisas com a barriga, né? De amanhã eu faço, amanhã eu começo, né? Depois eu começo. Aí nós vamos vendo pessoas terminando faculdade sem concluir TCC, nós vamos vendo projetos sendo entregues no último minuto lá para o chefe, para o gerente da empresa, nós vamos percebendo diversas procrastinações. Por quê? Porque eu tenho medo de que eu não consiga. E pelo medo que eu tenho de não conseguir, eu vou procrastinando e adiando. Egoísmo. A falta de disciplina é porque a disciplina exige de mim e eu não quero me doar. Egoísmo. Os vícios relacionados à sensualidade, à prostituição, onde eu penso que o meu prazer é o que importa, o do outro não. Egoísmo. Então, de fato, em todos os vícios manifestos em nossas condutas, todos esses vícios que impedem a nossa caminhada evolutiva têm o egoísmo de pano de fundo, ou por pano de fundo. É só fazermos o exercício. E o egoísmo como filho do orgulho. Tudo começa porque eu penso a respeito de mim aquilo que eu não sou. Eu penso demais a meu respeito. Ou penso que sou demais. Ou penso que sei demais, que faço demais. E começo, então, nessa síndrome de desenvolvimento egoístico, a desenvolver vícios que vão atrapalhando a minha caminhada evolutiva. Ok, Adil? Ok, deixa eu te comentar uma coisinha. Eu Sim. assisti uma palestra, deve ter uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, do Emerson Perdesolo, de BH, Sim. no EMEG, em Divinópolis. E ele comentou logo isso, assim, desde quando a gente começou a falar, e eu tenho lembrado dessa palestra, né? E ele fez assim, pôs um quadro e foi desenhando, colocou lá todos os vícios e depois foi fazendo ligação, como diz, e foi fazendo a raiz depois dá o egoísmo, né? Aí ele fez uma árvore, né? A árvore onde a raiz era o egoísmo e todos os seus frutos eram esses vícios que você falou agora. Aí é uma coisa que eu nunca esqueci. Até a hora que você começou a falar assim, da questão que era o orgulho, eu falei, mas eu lembro de falar era o egoísmo. Não, para mim a raiz de todo mal é o egoísmo. Aí eu fiquei, vou esperar mais um pouquinho para ver onde vai sair, depois eu pergunto. Né? E agora você colocou assim, já colocou igual realmente o Emerson Perdesolo falou, mas também a base de todos os estudos que ele fez e que você fez são a mesma, né? E eu não lembrava exatamente como que era. Sim, parece que é Monique, não é o seu nome, mas está comentando aí que não sabia que a timidez e o medo era egoísmo. Olha, Sim. A timidez é o medo do que o outro pensa de mim. O tímido, ele tem medo da rejeição do seu ser. Eu tenho medo do que o outro pense ao meu respeito. Eu tenho medo do julgamento que o outro faça da minha pessoa. Então, eu não me exponho. Eu não me exponho por medo de ser rejeitado. Quem está no centro? É tudo eu, né? Tudo eu, né? Tudo começa com se eu estou no centro, é egoísmo. Né? O tímido, ele não é tímido por medo de outra coisa senão da rejeição própria. Né? E se é da rejeição própria, ele estando no centro é egoísmo, sim. Né? A mesma coisa, a mesma reflexão pode ser feita por medo. Então, é importante nós desmistificarmos isso, porque quando o autoconhecimento, né? Primeira coisa é nós conhecermos, para depois nos conhecermos. Porque entendendo essas teorias, nós vamos aplicando a nossa vida para nos conhecermos e, nos conhecendo, nos melhorarmos. Essa é a proposta. Se eu consigo identificar em mim os pontos de egoísmo que geram os vícios que eu tenho, isso é autoconhecimento.
Aí, com um pouquinho de vontade, aí é pouca, está lá nos livros dos Espíritos. Um pouquinho de vontade me faz romper e vencer as minhas más inclinações. Só um pouquinho de vontade. Por que isso? É importante nós entendermos. Gastarmos munição no alvo certo. Porque enquanto nós estivermos dando tiro para todos os lados, nós estamos com muito esforço, nós estamos com muito empenho, gastando muita energia, muito recurso naquilo que não resolve. A partir do momento em que nós aplicamos o autoconhecimento, vamos pegar lá na questão 917, 919 do Livro dos Espíritos, a partir do momento que nós vamos aplicando o autoconhecimento e identificando em mim o que precisa ser trabalhado, eu direciono todo o meu esforço para aquele ponto. Aí eu sou eficaz. Eu consigo atingir exatamente o que precisa ser atingido. Por isso que é pequeno esforço, porque eu vou na direção certa e faço o que é certo uma vez só e resolvo a questão. Por isso que vem a ordem. Primeiro se conheça. Autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade já vos disse. Conheça-te a ti mesmo. E depois, a vontade. Para nós atacarmos aquilo que identificamos no autoconhecimento. Então é isso. Agora, importante, Adir, nós falamos do contraponto da humildade, que é o orgulho, que é o egoísmo. Agora, importante nós entendermos que todo vício tem uma virtude que o ilumina. Ou seja, toda coisa ruim tem uma coisa boa jogando luz sobre a coisa ruim. E qual que é a virtude que ilumina o egoísmo e o orgulho? É a humildade. É ser pobre de espírito. Então nós começamos falando de humildade, voltamos no contraponto do egoísmo e do orgulho, para voltarmos a falar da humildade, como a luz que ilumina os vícios. Orgulho primeiro, gerando filho, egoísmo segundo. Para que entendermos isso? Dificilmente obteremos sucesso nessa jornada evolutiva se nós focarmos o vício. Nós temos que focar a luz, a virtude. Ninguém chega no alvo focando onde não deve ir. A gente chega focando onde deve ir, onde deve chegar. Você não pega o seu carro, coloca a sua família e fala, vou para a praia. Uma praia que poucos mineiros gostam. Vamos falar, Guarapari. Né? Uhum. Não adianta. Eu falo assim, eu vou para Guarapari. Ah, tá, não posso ir para o Rio, não posso ir para São Paulo, não posso ir para Bahia. Não é assim que você pensa. Você foca Guarapari, você foca o alvo. E qual que é o alvo? O alvo é a virtude. Se todo vício tem a virtude que o ilumina, a partir do momento que nós lançarmos foco sobre a luz, o vício começa a ser naturalmente sufocado. E nós começamos a vencer o vício a partir da consideração da virtude. Então, qual que é o foco? Não é orgulho e egoísmo. O foco é a humildade, que é a virtude que lança luz sobre o vício, orgulho e egoísmo. Mas não é uma questão muito fácil, Adir, de ser considerada. Voltando lá no tempo de Jesus, esse texto que nós vamos referir está em Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 35. Nos diz que Jesus andava com seus discípulos pela Galileia. Nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Nós estamos falando daquele grupo que o Cristo elegeu, ainda no plano espiritual, para efetivar e prosseguir com a proposta do cristianismo após o seu retorno para a pátria espiritual. Nós não estamos falando aqui de marginais da época. Nós não estamos aqui falando de pessoas ou de pessoas qualquer, né, ou quaisquer. Nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Isso está no Evangelho, capítulo 9, versículo 33 de Marcos. Que Jesus caminhava com seus discípulos pela Galileia. Chegando em Cafarnaum, ele entrou em casa e perguntou para os discípulos assim, o que vocês estavam discutindo no caminho? Olha a pergunta de Jesus. O que vocês estavam falando no meio do caminho? Sabe o que os discípulos responderam, Adir?
Eles não responderam nada. Eles ficaram calados. Prossegue o versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Eles estavam no meio do caminho conversando assim, eu acho que eu vou ser maior que você, porque, sei lá, ele me chamou primeiro. Né? Você viu o que ele falou para mim ontem? Né? Você vê a forma que ele me olha, a forma que ele me trata? Eu acho que eu sou maior. Ah, não, mas por outro lado eu sou maior porque eu larguei um bom cargo público, né? Eu era escriba, e eu larguei tudo para seguir, então eu sou maior. Eles estavam discutindo qual deles seria maior no reino dos céus. E quando Jesus pergunta assim, o que você está falando no meio do caminho? Eles não responderam. Eles se calaram. Sabe quando a gente é pequeno, que a mãe da gente vê que a gente faz coisa errada e pergunta assim, o que você estava fazendo? E a gente gela, e a gente fica quieto, Sim. a gente não responde, porque a gente sabe que está fazendo coisa errada, e a gente agora sabe que ela sabe que a gente estava fazendo coisa errada. Aí a gente não responde. Sim. Foi o que aconteceu. Né? Jesus virou para Jesus e falou, o que você está falando? Eles se calaram. E ele, assentando-se, chamou os 11 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. É o que você disse no começo, que parecia um paradoxo, um contraponto, de que para ser o primeiro tinha que ser o último. Mas é o que Jesus está corroborando aqui em Marcos capítulo 9. Né? Então ele dá essa chamada nos seus discípulos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele traz esse texto, ele faz um comentário a esse texto, dizendo o seguinte, está no capítulo 5, intitulado Os Discípulos. E esse capítulo todo, ele é bem interessante porque ele fala desse lado humano dos discípulos e das dificuldades que eles tinham, inclusive, entre si. E Humberto de Campos nos diz o seguinte, que o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. Olha o que ele diz agora. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Olha o nível de discussão com que Jesus se deparava com seus discípulos. Quem vai ser o maior e quem é o maior hoje, né? Quem sabe mais sobre o Evangelho? Isso está no livro Boa Nova. E caminhando para o final, Adir, eu sei que você já deve estar preocupado com o nosso horário. Preocupado tô não. Eu queria trazer aqui... pode falar. Não, pode continuar. Eu queria trazer aqui, ainda no livro Boa Nova, o capítulo 25, intitulado A Última Ceia, onde nós vamos ter uma aula magna de Jesus a respeito de humildade. Este, para mim, é talvez o texto mais lindo de todo o livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Porque ele nos traz uma compreensão da didática, ou da pedagogia, ou andragogia, como queiram chamar, mas o processo de ensinamento do Cristo para a humanidade a partir do exemplo, de uma forma sublime. Eu trouxe fragmentos deste texto que é longo, mas para não cansá-los, nós fizemos aqui uma síntese que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sim. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, olha que interessante, João era chamado de evangelista do amor. Né? Ele era o discípulo amado. A relação de Jesus com João ela era diferente, porque ela não passava pelas vias do orgulho e do egoísmo por parte de João. Porque por parte de Jesus nós não vamos cogitar. Uhum. Mas não passava por isso, era um sentimento muito forte. Tanto que quando Jesus está na cruz e ele queria dar a Maria uma segurança
familiar de alguém para continuar cuidando dela, ele olha para João, entrega para João a sua mãe. E diz, mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí tua mãe. Então, como a nos dizer que a relação que ele tinha com João Batista, ela era de afeto muito intenso. E Humberto nos relata isso. Enquanto Jesus conversava com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos que viriam, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Então, eles estão discutindo qual deles seria o maior de novo. O mestre interrompera a sua conversa íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. Era uma discussão boa. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava no silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observavam que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés de seus discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Este ensinamento, ele está traduzido no último contato que Jesus teve com o seu grupo de discípulos. Enfadado de ouvir palavras de orgulho e de egoísmo ao longo da sua jornada messiânica, ele escolhe este momento para, sem usar palavras, uma exemplificação, como diz Humberto de Campos, da suma humildade, cingir o cinto, pegar uma toalha e lavar os pés de seus discípulos, ensinando-os que todas essas discussões a respeito de quem seria o maior, que está muito ligado ao egoísmo e ao orgulho do que pensam a respeito de si mesmos, elas não têm nenhum valor no campo espiritual, que é o verdadeiro reino dos céus. Onde, para sermos os primeiros, teremos que, obviamente, ser os últimos. Obrigado, Adir, pela oportunidade. Eu que agradeço, Wagner. Muito bom. A gente fica com essas palavras que você trouxe para nós agora, essa mensagem do Cristo, né? E é uma passagem muito linda. E quem tiver a oportunidade de ler o livro Boa Nova, leia, muito emocionante, né? O jeito que Humberto de Campos traz
numa demonstração de poesia, né? É bem poético e é muito lindo. Eu lembro de ter lido ele, eu me emocionava muito ao ler. É muito gostoso de ler e ver nessa visão poética de Humberto de Campos. Mas eu só lembrei de uma coisa aqui agora, quando você estava falando de conhecer, saber da humildade, né? Saber dos nossos defeitos, né? Saber o que é a humildade, o que é o orgulho, o que é o egoísmo, né? Aí eu lembrei da fala de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Conhecendo a verdade, conhecendo o que nós realmente somos, o que nós realmente devemos ser, o que realmente a gente precisa ser, a gente se liberta às vezes de muito egoísmo, de muito orgulho e vive uma vida mais próspera, mais próxima da mensagem de Jesus. Aí esse é como diz, é o recado que nós deixamos para os nossos irmãos que aqui nos assistiram ou quem vai nos assistir depois, né? O convite que nós deixamos para todos, né? Siga Jesus. Não siga o Adir, não siga o Wagner, siga Jesus. É isso? Nós somos muito pequeninos ainda para ser seguidos. A gente traz aqui um pouquinho da mensagem de Jesus. Tá? Eu agradeço a todos que participaram, que assistiram aqui, que estiveram presentes. Eu agradeço muito a você, Wagner. Espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos aqui novamente juntos, né? A gente podemos conversar mais sobre esses assuntos, que é muito bom, muito gostoso. Isso traz uma alegria muito grande para nós, um entendimento maior de todas as passagens do Evangelho, da doutrina espírita. Né? Eu gostaria de te pedir, se puder fazer a prece para nós de encerramento, por favor. Mestre Jesus, espiritualidade amiga que neste momento nos intuiu e cuidou para que essas palavras chegassem ao coração de quem, de certa forma, necessita de uma orientação sobre como trabalhar o próprio processo de evolução, que nós tenhamos, a partir de agora, força para materializarmos todos os conceitos que nós pudemos compreender nesta noite. Que nós tenhamos disciplina, vontade, para iniciarmos o processo de autoconhecimento, identificando em nós qual a conduta egoística que tem nos levado a desenvolver vícios que nos atrasam o processo evolutivo. E que com a orientação espiritual, que com a ajuda dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, do nosso querido Cristo, que nós possamos romper para vencer cada um desses vícios e sermos hoje, nesta terra, bem melhor do que temos sido até então, no processo de melhoramento contínuo do nosso ser. Que assim seja. Assim seja. Wagner, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Que assim seja. E possamos estar presentes mais vezes. Um abraço. Com Deus, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau.